Bom, agora nós estamos aqui recebendo um pessoal que trabalha com uma população normalmente renegada e deixada de lado. E são as pessoas que estão em situação de rua aqui em Belo Horizonte. Uma iniciativa da Universidade Federal de Minas Gerais pretende pagar aos moradores para conseguir contá-los em uma espécie, inclusive, de censo. E no último que foi realizado, foram registrados 1.164 pessoas. E nós estamos aqui com a Cíntia Pereira, que é a psicóloga do Ministério Êxodos, que está aqui do meu lado, e também com a Semiramis Ferreira, que é do Ministério Acolher, para justamente falarmos sobre a importância do projeto para os grupos que tentam, inclusive, ajudar as pessoas que, infelizmente, ainda vivem nessa situação. Inclusive, eu já quero começar com uma pergunta, que é, primeiro, bem-vinda às duas, viu? Obrigada. É um prazer tê-las aqui no nosso programa. Eu quero fazer uma pergunta já de praxe, que deu uma grande polêmica. Eu queria que vocês entrassem um pouco nisso para esclarecer para quem está em casa essa situação. Essa ideia da UFMG de pagar os moradores de rua para conseguir cadastrá-los, até mesmo fazer um censo mais completo, surgiu uma polêmica muito grande. Você está simplesmente dando dinheiro porque você quer acessar os dados, ou seja, é uma mala direta informal. Foi até o que foi falado em algumas reportagens, então foi muito questionado sobre tudo isso. Ao seu ver, Semiramis e Cíntia, como vocês veem essa situação? Então, Maurício, bom dia, né? Bom dia. Pastor Jean, pessoal que está aí em casa, é um prazer enorme para mim estar aqui, porque nós sabemos que nem todo mundo também quer tocar nesse assunto, né? Muitas pessoas querem tocar nesse assunto, mas só para colocar como ação, a igreja faz, a igreja isso, mas quando é colocado um assunto polêmico desse, que a igreja tem que se posicionar também, porque não só como um corpo, mas também como pessoas que estudam sobre essa situação. No nosso ver, inclusive eu venho hoje reportar até a questão da ação social dentro da mocidade, o qual eu sou evangelista da ação social e evangelismo. A mocidade hoje ela está agregando até a questão da ação social. A mocidade da Lagoinha. Da Lagoinha, até esqueço que eu estou em casa. Com muita destreza, diga-se de passagem, viu, Semiramis, que os resultados têm sido brilhantes. Depois você vai contar alguns testemunhos pra gente. Pois é. Então, eu acho o seguinte, até como uma estudante de Direito que eu sou, né, estou me graduando em Direito, nós sabemos que hoje o Brasil ele visa isso, ele acha que resolver a situação é pagar. E, na verdade, nós temos que analisar não só com uma visão crítica, mas também com a visão racional. Precisa do financeiro? É lógico que precisa. São pessoas que perderam tudo. Às vezes por serem roubados pela família, problema familiar, problema de mau investimento, enfim, drogas. Mas é só o dinheiro que resolve? Nós temos que saber o que está por trás dessa ideia dos alunos da UFMG. É uma prevenção, é uma restauração, é uma restituição. O que é a ideia? Porque só dar o dinheiro, nós vamos ensinar a pescar, nós vamos estar dando o peixe pronto, inclusive assado, se bobear até mastigar por eles. E não resolve. Vai facilitar, inclusive, para quem tem alguns distúrbios, até com gasto de dinheiro inadequado, o vício nas drogas, o alcoolismo, que é muito frequente. Não digo tanto as drogas, mas o alcoolismo é muito frequente na vida dos moradores de rua, até mesmo para se aquecer, para passar um bom tempo ali esquecendo realmente do que vive. Então, às vezes, esse dinheiro seria repassado até mesmo para consumo dos seus próprios vícios. Inclusive, isso tira até mesmo a questão da família, que tenta cortar o fornecimento ali, o acesso da pessoa até a droga. Aí a família já corta esse valor, às vezes dentro de casa, às vezes quer dar. Aí a pessoa vai para a rua, quando chega na rua ela recebe esse valor de novo. Ou seja, fica mais interessante. Com gasolina, no fica caso. mais interessante ele ir para a rua, nós estamos tentando tirar a pessoa da rua. Sim. Então, se ela não for feita um tratamento, uma metanoia naquela situação, nós vamos tirar a pessoa que vai falar assim, é mais interessante eu ir para a rua, porque em casa ninguém me dá dinheiro, mas na rua... Eu queria perguntar para a Cíntia, vocês até corrigiram uma informação, um dado que nós demos aqui de 1.164 moradores ou pessoas em situação de rua, mas parece que o número exato é 2.000 pessoas, Em 2009, a Prefeitura de Belo Horizonte liberou esse censo e é em torno de 2.000 moradores de rua. Proporcionalmente falando, é um número até pequeno em relação à população de Belo Horizonte. Mas para o pessoal de casa entender, Cíntia, você que é psicóloga no Ministério Êxodo da Lagoinha, que trabalha exatamente acolhendo, né? O pessoal da mocidade, junto com a Semiramis, trabalha nessa captação, vamos dizer assim, do indivíduo lá na rua, acolhimento. Exato. O primeiro impacto. E aí depois leva para o Ministério Êxodo, que trabalha exatamente com a manutenção daquilo que está sendo feito. O que é o morador de rua de fato? O que caracteriza o morador de rua? Porque você anda pelas ruas e vê um monte de gente debaixo de viaduto, usando droga, e etc. Esse cara, ele é um morador de rua de verdade ou não? Ou tem um perfil específico para caracterizar o morador de rua?
Bom, na verdade, a gente pode caracterizar o morador de rua, aquela pessoa que desvincula da sua casa, né, da sua família, não fazendo mais as refeições ali, não retornando para dormir como costumeiramente, passando a fazer isso nas marquises, viadutos e demais lugares dos centros urbanos. Então quer dizer que esse número pode ser ainda maior, né, do que 2.000 pessoas, porque se você caracteriza um morador de rua como alguém que deixou o seu lar e passou a fazer da rua a sua morada, então com certeza tem mais gente que 2.000. Eu penso, então eu penso que o censo deve estar classificando um grupo específico, não seria, Semiramis? Eu creio que sim, até mesmo porque nós temos as pessoas que vêm, às vezes, tentar algo na área de trabalhista, emprego, e quando chegam aqui, deparam com situações igual a gente vai mostrar algumas fotos. Pessoas que chegaram aqui, foram assaltadas, não conseguiam voltar para casa, estavam frustrados porque vieram com sonhos, com a família depositando expectativas. Então, eu não sei se esse censo incluiu esses imigrantes. Então, assim, essas pessoas que vêm para Belo Horizonte em busca de trabalho, geralmente do Nordeste, que a gente faz o nosso cadastramento próprio. Então, assim, a gente não sabe se está incluso. Inclusive ontem esse assunto veio a calhar, eu nem sabia, ontem eu não sabia que a gente ia tratar desse assunto hoje, né, até o horário que aconteceu o fato, mas ontem eu fui abordado por um americano que nos procurou ali na Lagoinha, que estava em situação de rua, um americano em situação de rua, que veio para o Brasil há 2 anos, tentar a vida aqui no Brasil, por causa da crise nos Estados Unidos, e aí ficou morando na rua um período e depois parou aqui em Belo Horizonte e precisava de resolver a documentação em Brasília, né, querendo chegar a Brasília, mas chegou a Belo Horizonte fazendo baldeações de cidade em cidade, quer dizer, vivendo em situação de rua. Pessoas como essa pessoa que eu citei e outras, como nós vamos mostrar agora nas fotos, e aí a Semiramis que trouxe esse arquivo aí de fotos vai poder comentar também. Eu peço a produção que coloque para a gente já na tela, no LED. Pastor Gê, eu acho até preocupante, porque você falando aí, eu fico desenhando aqui na minha mente, porque nossa maior dificuldade, o pessoal aí está mostrando. Isso. Esse aí é o que a gente faz ali na Praça Raul Soares. O que é a nossa visão? Nós entendemos que o cristão, ele recebeu em Cristo autoridade para expulsar, para curar, para libertar. E muitas vezes a pessoa visa só um lado. Ou ela quer só pregar, ou ela quer só restituir na ação social. Então, o que o Ministério Acolher faz com essa proposta? Nós entendemos que o faminto, ele não vai querer ouvir a sua palavra, ele vai querer primeiro matar a fome dele. O doente, às vezes, várias vezes a gente chega ali, a gente já tem uma familiaridade com eles, a gente está ali dia a dia com eles. A gente chega ali, às vezes, ao iniciar, eles estão passando mal, já aconteceu falecimentos ali conosco, a pessoa assim, acabar de receber a pregação. A Ângela era uma irmã que caminhava com a gente em torno de 3 meses, porque a gente faz toda essa sequência. Olha, a gente quer ajudar, a gente quer propor, quer proporcionar, a gente acredita em você, mas você tem que ter uma assiduidade conosco aqui aos sábados na célula. A gente faz a célula na rua para eles, porque nem sempre eles querem ir para a igreja. A gente faz o culto, faz o louvor, faz tudo. Leva a igreja, entre aspas, né? O corpo para eles poderem voltar. E por incrível que pareça, 90% das pessoas que a gente trata ali são cristãos. Meu Deus. Nós tratamos com 2 pessoas em específico, que não vem ao caso de qual igreja, que eram pastores. Pastores consagrados há 8 anos. E já tinha 7 que estavam na rua. Eu quero fazer até uma pergunta dentro disso para você, Cintia, para você também, Semira. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só dar uma notícia aqui que eu recebi no Twitter, acho muito interessante. Olha que legal. A Gemina, nossa querida Gemina que esteve aqui Gemima, perdão, a esposa do Marcos Vilares, esteve aqui um bom tempo com a gente aqui em Belo Horizonte. Eles que acrescentaram demais no nosso programa, inclusive, na TV. Eles estão agora lá em Fortaleza. Eles mandaram o seguinte, olha, a Rede Super já está no ar aqui em Fortaleza, no canal 54. Então vamos divulgar. Então tá mais do que divulgado, é todo o povo de Fortaleza. Um beijo, um abraço e um cheiro aqui do De Tudo Um Pouco. Inclusive o Marcos e Gemima estiveram aqui no programa falando desse projeto de retornarem lá para Fortaleza, no Ceará, para começar a Rede Super lá. E louvado seja Deus pela vida de vocês, que são corajosos, foram, né, como o Marcos colocou no Facebook, tarefa dada, tarefa cumprida, missão dada, missão cumprida. Né? Então,
parabéns pela conquista aí e que Deus continue prosperando a vida de vocês através dessa extensão da Rede Super aí em Fortaleza. E o pessoal de Fortaleza, seja bem-vindo então ao nosso programa de Tudo Um Pouco, né? Participando com a gente, inclusive, você que está nos assistindo em Fortaleza ou qualquer outro lugar do mundo, e você pode nos acompanhar e interagir conosco nos nossos assuntos pelo telefone, pelo Twitter e também pelo e-mail. Então eu vou pedir a produção que coloque aqui o nosso CAT 313209-3301, você tecla a opção 1 e daí a sua participação será registrada aqui com a gente. Tem o telefone ao vivo, 3253-3320. Você fala diretamente aqui no nosso estúdio, pode fazer perguntas, tirar dúvidas para a Semínias, para a Cíntia também. E ainda pelo nosso Twitter, @detudumpouco.tv. Além do nosso e-mail, que é de tudumpouco@redesuper.com.br. Nesse momento, nós estamos falando sobre o apoio às pessoas que estão em situação de rua, né? E a Semínias e a Cíntia estão trazendo alguns esclarecimentos para a gente. E até ia fazer uma pergunta em cima do que você falou, na questão de 90% cristãos. Eu percebo, Cíntia, que o pessoal que sai para a rua, que vai para a rua, ele vai procurando uma segurança, por incrível que pareça. Ele sai de casa por uma situação, às vezes, até a gente comentou um pouquinho off aqui, o pessoal da família destruída, então ou ele é abusado, ou ele apanha demais, ou ele tem que trazer dinheiro para casa, ou ele se envolveu com droga, enfim, são inúmeros os motivos e reportagens para isso não faltam. A minha pergunta é, se ele foi encontrar segurança na rua, ele encontrou ali um grupo de amigos, ele encontrou algo pelo menos que deixa ele em paz, teoricamente, na rua. Como tirar a rua dessa pessoa agora e tentar ressocializar ela? Qual que é o maior desafio para isso? Pois é, de fato, é um grupo em comum, né? Encontra uma afinidade. E aí é um ponto que eu acho muito interessante destacar na pesquisa que está sendo realizada. Porque quando a gente fala em pesquisa, a gente imagina que é a pesquisa para uma intervenção. Não é a intervenção que vai ser posta, né? Mas vai ser pesquisado para conhecer quem é essa população de rua. Quem são essas pessoas que foram para a rua? Ela traz aí o perfil de algum caso aí, né? De boa parte de serem conhecedores do Evangelho. E que mais? Quem mais são essas pessoas? E quando propõe contratar pessoas do meio dessa população para participar da pesquisa, eu acho um ponto muito interessante, porque é algo que está sendo construído. E justamente quem vai ser alvo do que for preparado está participando desse processo. Né? Eu acho que talvez a gente se detenha um pouco na questão da polêmica do dinheiro. Concordo com essa questão, que a forma como ele poderá ser usado, né? A gente não sabe, mas tem algo por trás, que é o chamamento da população para falar de si mesmo. E aí eu imagino que vai aparecer sobre essas justificativas, porque elas não vão para a rua simplesmente por querer ir, né? Mas vão com alguma razão, com algum motivo. E, de fato, chegando na rua, os grupos vão se formando e há uma afinidade, há uma formação muito grande de vínculo entre eles. Então, eu não sei se a gente pontuou aqui quais são as razões que levam essas pessoas para a rua, né? Eu acredito que devem ter alguns fatores em comum entre eles. Vocês poderiam pontuar aqui quais são, até mesmo para alertar as pessoas que possivelmente estejam fomentando esse tipo de situação, né? Bom, na verdade, como eu citei, né, o acolher, ele preza fazer exatamente isso que a Cíntia estava falando, conhecer com quem nós estamos tratando. Então, o primeiro contato, eles geralmente não se abrem, né? Geralmente é um que já está caminhando conosco, que traz, não, vamos lá, o pessoal é de bem, o pessoal é tranquilo e tal. E a gente tem uma linguagem muito próxima. A minha própria história, eu já tive uma experiência, então eu sei como é, eu sei o que é estar na rua, eu sei o que é estar sendo humilhada, enfim. Você já morou na rua? Então, pastor, o morar em si não, mas eu tive uma experiência no Rio de Janeiro, até mesmo pelo contexto de vida que eu tinha. Eu trabalhava com funk, com banda, com mídia, com televisão, Você não tem cara nenhuma de funkeira. Pois é. A nossa amada maquiadora ali estava escutando um pouquinho do meu testemunho, ela parou, olhou para mim e falou assim, não dá. Ela não conseguia falar, mas enfim, muita gente que está aí assistindo, né, sabe do que eu estou falando, o pessoal convive comigo na Lagoinha.